o nosso encontro. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde Você. Obrigada pela sua companhia, pela sua especialíssima companhia. Na edição de hoje vamos falar sobre intolerância à lactose. Você sabe o que é e quais os alimentos evitar para não agravar essa condição? Traição. Como recuperar a autoestima depois de passar por esse tipo de situação? Difícil para muita gente superar. E a gente vai conversar com um psicólogo que vai dar dicas de como enfrentar essa fase que é tão difícil. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no seu programa, no Saúde Você. Chegou o mês de fevereiro e a gente segue aqui no programa Saúde Você, trazendo muita informação bacana para você. Que bom ter a sua companhia neste dia, que ótimo que a gente pode falar de tantos assuntos interessantes, não é mesmo? Vamos, e já que nós estamos falando de assuntos interessantes, que tal falarmos sobre a saúde dos nossos pets? Olha, gente, não é só as pessoas que têm sofrido com os dias mais quentes, não, viu? Os pets também. Mas e aí? Quais são os cuidados para evitar a desidratação nesses animaizinhos? Será que é preciso alguns cuidados a mais durante esse tempo? Vamos ver na reportagem. Finn é um presente na vida de Simone, porque ganhou da sogra e ainda veio após um momento de perda. Tinha acabado de ter 2 gestações que não foram adiante e ele chegou um ano depois da última, né? Então, assim, foi um presente mesmo. E para que ele possa gerar ainda mais amor na família dela, o cuidado com o pet é grande e intensificado nesse período do verão. Ele gosta muito de água gelada. Então, assim, se ele vê que a água não está mais naquela temperatura que ele quer, eu já sei que ele é muito de beber água. Não está bebendo, eu já sei que tem que trocar. Às vezes eu troco de 2 a 3 vezes ao dia a água dele por água mais geladinha. Quando vou passear, eu sempre uso essa garrafinha, né, com ele, para ele não ter essa questão, porque a gente sabe que quando a gente sai com o cachorro num tempo mais quente, como a gente está, né, nessas altas de temperatura, ele pode ter hipertermia. Tudo é orientado pelo veterinário Pedro Stipe. Os principais cuidados, né, que a gente sempre orienta é os horários, né? Um horário que a gente sabe que está mais quente, então evitar os passeios ali por volta de 11 horas, meio-dia, né? Sempre pela manhãzinha ou no fim da tarde, são os horários que a temperatura já abaixou, né? Aqui na região litorânea, a gente tem os cuidados quanto o mar também, né? Então, o animal que vai à praia, o fato da maresia, o sal da água pode também afetar a pele daquele animal. Então, se levar à praia, quando voltar, dar um banho de água doce, né? Lógico que os cuidados básicos, né? Vasilha de água, aumentar as vasilhas de água, né? Que a gente sabe que o animal ingere mais água nessa época do ano. Ter sombra, água fresca, o básico, né? Para o animal ter uma vida boa. Por conta das altas temperaturas, o ideal é levar o cachorro para passear, fazer as necessidades dele em horários de sol mais ameno. Mas se não tiver jeito, por conta da rotina da família, tem uma série de cuidados importantes antes de sair com o bichinho. A gente procura ir em horários que o sol não esteja tão quente, mas com essa correria do dia a dia, às vezes não dá. Aí o que é que eu faço? Eu tento levá-lo quando vou pegar meu filho na escola, que é entre meio-dia e 1h, mas aí eu procuro andar com ele no local onde tem sombra, para ele justamente não queimar as patinhas, que são os coxins, porque se queimar é como se a gente estivesse queimando a nossa planta do pé, dói. Se o humano sente a dor da queimadura, imagina o animal, né? Então assim, aí eu geralmente boto um pouquinho de protetor e quando não dá para botar o protetor, eu ando pela sombra, nos locais mais frios, e assim que ele volta para casa, eu já limpo as patinhas e hidrato. A gente hoje tem uma evolução muito grande no mercado pet quanto a isso, então a gente tem produtos para proteger contra raio UV, né? Assim como nós humanos.
A gente tem roupinhas, né, hoje que também são muito utilizadas, evitam que aquele animal tenha um contato direto com o sol, mas sempre preconizar aí passear, como você disse, né, num local mais sombreado, né, para que ele não sofra tanto e fazer de uma forma mais rápida do que o comum. Pois é, vamos falar de coisa boa, que para a Unimed João Pessoa, seus clientes têm muitas novidades. Podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha, para muita gente, viver um luto após o fim de um relacionamento não é uma tarefa das mais simples. E quando este término envolve uma traição, pode ser ainda mais complicado. E como recuperar a autoestima após viver esse tipo de situação que é tão difícil? A repórter Sabrina Barbosa conversou com um psicólogo que garante que quem já enfrentou uma situação como essa pode virar essa página e seguir em frente. Veja aí. O fim de um relacionamento traz muito traumas para as pessoas, né? E quando envolve traição ou um relacionamento abusivo, diversos outros problemas que pode acometer no fim desse relacionamento, é preciso ter cuidado com a nossa saúde mental, principalmente na questão da baixa autoestima. É algo muito comum de acontecer. Por isso, a gente vai conversar agora com o psicólogo Dr. Rodrigo Tavares, que vai tirar algumas dúvidas a respeito disso. Eu já começo perguntando, Dr. Rodrigo, como que a gente pode passar por essa situação de um fim do relacionamento sem nos afetar tanto com relação à autoestima? Olha, a primeira coisa é a gente ter deixado essa ilusão de que a gente não vai se afetar. A gente vai se afetar. Seremos afetados positivamente, negativamente, mas sentir faz parte da natureza humana e é maravilhoso isso, apesar de que a gente muitas vezes quer evitar sentimentos negativos, né? Na verdade, vivenciá-los é essencial para o processo da cura. Saber compreendê-los, respeitá-los, entender o processo da dor, o processo do luto, é parte da nossa reconstrução. Essa parte da aceitação é algo que a gente precisa conversar muito sobre isso. O que significa de fato aceitar o fim do relacionamento? E como que isso aí não coloca aquela pessoa que ainda não está bem aceita ao fim do relacionamento, para ela não se martirizar e não se culpar tanto com aquela situação. Como que a gente pode trabalhar nesse meio, doutor? Pois é, essa parte da culpabilização, onde a gente se martiriza, faz parte da terceira etapa da segunda etapa do luto, né, que é a barganha. Porque quando eu me martirizo e eu me culpo, na verdade eu também estou achando algo que possa solucionar. Ai, eu fiz isso. Se eu tivesse feito diferente, não teria dado isso. Isso. Então é uma forma de que eu barganhe para tentar reaver aquilo que eu perdi. E na verdade, eu acho que a gente tem uma estrutura de pensamento sobre a perda quase que capitalista. Porque eu diria assim, a gente chega e diz, nossa, você acabou uma relação, o que foi que aconteceu? Ai, não deu certo. Deu certo. Deu certo o tempo que tinha que ter dado. Deu certo aquela vivência. E você saber, apesar da dor, valorizar esses momentos, mesmo em relacionamentos que tenham sido difíceis. Claro, por exemplo, a gente entra em uma relação que é abusiva, você não vai dizer, ai, foi lindo e deu certo. Não, você vai entender a sua experiência, inclusive de dor, como um momento de você poder evoluir, amadurecer, tomar aquilo como uma lição para a sua vida, de não repetir aquilo, de você também mudar suas atitudes para que você não permita que abusem de você, para que você não se permita entrar numa dependência emocional do outro. Exatamente, e você frisou num detalhe muito importante, que é essa questão da dependência emocional. A gente só se vê dependendo o tempo todo daquela pessoa e acha que é incapaz de reconstruir a própria vida de forma sozinha. Aí vem a baixa autoestima, fica desestimulado, fica achando 1001 defeitos em você mesmo. Como que eu posso passar por esse período? Essa situação da dependência, ela tem um efeito inclusive químico no cérebro. Porque quando a gente começa a
acreditar em algo. Pense no poder da crença. Você acredita plenamente que, vamos colocar, numa religião ou numa pessoa, no amor de alguém. O amor de Deus, o amor do seu pai, da sua mãe, você acredita naquilo plenamente. Então isso cria vínculos dentro do seu cérebro, químicos mesmo, que, por exemplo, ao ver aquela pessoa, você vai ter uma injeção de serotonina, dopamina, hormônios que são prazerosos. Então, isso é um reforço positivo, o seu cérebro aprende a ter essa relação. Imagine que, de repente, isso tudo é cortado. Suas bases são retiradas. Tudo aquilo que você acredita não é real. Então, quando acontece isso, a dor, a energia psíquica que a gente vai ter para poder reestruturar-se, ela é muito grande, ela é muito desgastante, porque é você criar novas crenças. Então, nesse processo de criar novas crenças, eu diria que a gente precisa se reinventar. E aí tem um outro tracinho muito importante nessa linha aí de recuperação da autoestima e tudo mais, que é um pouco da revolta por ser traída, por ser traído. Então vem nesse quadro aí a questão da traição. Quando causa essa questão da revolta, o que pode trazer de malefício para a vida daquela pessoa que, não, além de não aceitar o fim do relacionamento, ela sabe que foi traída ou traído, e aí tem aquela sensação de revolta, de ódio, de angústia. A raiva, ela é necessária em certo ponto, mas até certo ponto. Raiva, a gente tem que ter aquela noção do quando, quanto, com quem, como. E eu diria que a gente tem várias maneiras de poder botar essa raiva para fora. A arte, ela é uma delas. Pode ser desde a expressão numa música, pode ser desde a expressão escrita ou até mesmo a arte marcial. Botar isso para fora. É uma situação muito complicada, não é mesmo? Quantas histórias dessas você conhece? Quantas histórias de traição você conhece na sua vida? Acredito que uma infinidade delas. E não existe uma fórmula que vá funcionar em todas as famílias. Não existe uma fórmula que vá funcionar em todos os casais. É importante que cada situação seja analisada para percebermos o que é que cada relação precisa. O que está acontecendo que levou até aquela traição, não é mesmo? Como que muitas vezes a gente pode conseguir reconstruir um casamento, pode reconstruir uma família, mesmo após de uma traição. Também não é pensar que está tudo perdido naquele momento. E também lembrar que não é só o homem que trai, a mulher também pode trair. Então, é importante que tenhamos muito cuidados e também que a gente se desprenda do preconceito, né? Como que a gente muitas vezes, que é um amigo, nós somos amigos de alguém que está enfrentando isso, como é que a gente pode ajudar aquela família? Como é que a gente pode ajudar aquele casal a superar aquilo e seguir em frente ou a pôr um ponto final naquela relação? Então vamos pensar também o que é que a gente pode fazer diante dessas situações para ajudar a essas pessoas que precisam. Vamos ser também canal de coisas boas para essas pessoas, não é mesmo? A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muito mais Saúde e Você. Saúde e Você.